Bom dia, irmãos queridos. Estamos juntos neste sábado, dia 11 de abril. Bom dia, queridos irmãos. Juntos meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. É bom saber o que se passa com os apóstolos e os discípulos depois da ressurreição e da efusão do Espírito Santo, como eles são lançados no liquidificador da evangelização e se tornam capazes de superar seus limites pessoais, seus pecados, sua dureza de coração, capazes de enfrentar o Sinédrio, os chefes do povo de Israel, capazes de proclamar Jesus sem medo, com coragem e determinação. Hoje, esse discípulo missionário é você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ressuscitado na madrugada do primeiro dia depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 2 deles, sob outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles contaram aos outros. Também não acreditaram nesses 2. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Ele os repreendeu pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, os acontecimentos depois da ressurreição colocam bem em destaque toda a humanidade dos discípulos e dos apóstolos. Jesus os repreende pela dureza de coração, pela falta de fé, pela falta de compreensão. E nós entendemos como não foi fácil para eles entender Jesus, participar da sua paixão e morte, viver o afastamento no momento da morte, que foi uma traição, e depois de repente Jesus aparece ressuscitado, ele é o mesmo e não é o mesmo, ele aparece de uma forma a Maria Madalena, aparece de uma outra forma aos discípulos de Emaús, e assim vai por diante. O coração dos apóstolos é um coração lento em entender, um coração que não queima. Nesse momento ainda ele não queima pelo entusiasmo da ressurreição. Precisará que o Espírito Santo desça e flame o coração destes apóstolos. Isso é importante para entender como Jesus quer precisar destes homens, pobres, limitados. Jesus quer precisar deles para incendiar o mundo, para evangelizar o mundo. E para nós isso se torna um encorajamento, porque significa que Jesus quer precisar de nós. Ele precisa de nós, apesar de ser lentos na fé, lentos na ação, lentos no amor, apesar de ser amedrontados e gostar de ficar fechados como os apóstolos. Jesus vem e nos envia ao mundo. Ele realmente precisa de nós. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. É impressionante. Somente depois de 2 linhas. Se fala aqui em Mateus, ele os repreendeu pela falta de fé, pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado, e logo disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Vocês entendem
como não é importante o nosso defeito, a nossa lentidão, a falta de generosidade, a falta de coragem. O que é importante é obedecer a Jesus e nos lançar nessa aventura de evangelização. E é importante saber o que aconteceu com estes apóstolos lentos e duros de coração. Eles tiveram a coragem de obedecer, como hoje nós somos convidados a fazer. Por exemplo, irmãos, o apóstolo André, aquele que falou, eis o Cordeiro de Deus, que era discípulo de João Batista. André, que era irmão de Simão Pedro, e dizia a ele, achamos o Messias. André evangelizou a Macedônia e a Acaia, que formam a Grécia. O apóstolo Bartolomeu, qual recebeu de Jesus uma palavra muito edificante, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Segundo a tradição, Bartolomeu evangelizou na Anatólia, Etiópia, Armênia, na Índia e na Mesopotâmia, pregando e ensinando o Evangelho. Vocês entendem como é o liquidificador da evangelização? Estes homens que eram pobres pescadores, que não sabiam fazer muita coisa, e que eram julgados até analfabetos, de repente são lançados pelo mundo inteiro. Nunca mais voltarão à sua casa, nunca mais voltarão ao seu barco, às suas redes, à sua vida tranquila. São lançados pelo mundo inteiro. O apóstolo Filipe, ele trouxe o seu amigo Natanael para conhecer Jesus. Segundo a tradição, ele pregou na Frígia e morreu como mártir no templo de Hierápolis. O apóstolo João, aquele que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria aos pés da cruz, a tradição relata que João residiu na região de Éfeso, onde fundou várias igrejas. Depois o apóstolo foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Teve visões referidas ao livro do Apocalipse, é ele que relata tudo isso, e depois ele foi libertado e retornou para Éfeso. O apóstolo Judas Tadeu, que foi aquele que perguntou na última ceia a Jesus, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Segundo a tradição, esse apóstolo pregou o evangelho na Mesopotâmia, Arábia, Síria e também na Pérsia. O apóstolo Mateus, que era o cobrador de impostos, que Jesus chamou, ele percorreu a região da Judéia, Etiópia e Pérsia, pregando e ensinando o evangelho. O apóstolo Matias, aquele que foi substituir Judas Iscariotes, que se conta em Atos dos Apóstolos, ele exerceu seu ministério, segundo a tradição, na Judéia e na Macedônia. Depois foi martirizado na Etiópia. E depois sabemos bem as aventuras de Paulo, que em 10 anos deu por 3 vezes a volta do mundo conhecido naquele tempo. Então, o Oriente Médio, viajou pelo norte da África, chegou na Espanha, atravessou a Europa, a Itália e voltou. Por 3 vezes ele deu a volta do mundo conhecido, isso em 10 anos, e fundou inúmeras comunidades. E Pedro, o pobre pescador, líder dos apóstolos, primeiro Papa, que foi parar em Roma e foi martirizado pelo imperador Nero durante a grande perseguição de Nero. Então esta é a tradição que fala, mas sem dúvida nós entendemos que o trabalho dos apóstolos foi enorme. Eles se esqueceram do seu barquinho, das suas redes, do seu mundinho lá na Galileia, no norte do Estado de Israel, e foram disparados, entre aspas, foram irradiados pela força do ressuscitado e pela força do Espírito Santo pelo mundo inteiro. 12 homens que deram vida ao cristianismo, a maior religião do mundo inteiro, que hoje envolve mais de 2 bilhões de pessoas. Entende? Em 3 séculos, o cristianismo se alicerçou e se tornou a religião do mundo. Quanto isso deve nos estimular? Não é o fato de gostar de proselitismo ou de
expansão, de fama, mas é o fato de comunicar a força de Jesus ressuscitado a cada homem, que isso pode mudar a vida dele. Então, a história dos apóstolos, a história da fraqueza deles, dos limites, até dos pecados, ela se torna um grande encorajamento para nós. Hoje, Jesus fala para nós: ide pelo mundo inteiro, ide pelo mundo inteiro. Este convite é feito a você que faz parte dos grupos de evangelização, que está engatinhando talvez nesta nova aventura, ou você que já participa há alguns anos. Jesus te fala com força: ide pelo mundo inteiro. Não tenha medo de anunciar até o martírio, a força de Jesus ressuscitado. E Jesus fala também para você que está nas casas de acolhida, para você que participa de alguma forma de todo o carinho e o amor que a Missão Belém oferece aos últimos. Você que está numa casa de acolhida dos doentes, é Jesus que te fala: não queira voltar à tua vidinha de antes. Eu tenho um grande sonho para você. Eu preciso de você para evangelizar o mundo inteiro. Esse é o chamado de Jesus a todos nós que fomos batizados, e isso devemos ter bem forte no coração. Cada batizado, cada um que fez a sua experiência com Jesus e recebeu esse batismo. E o Espírito Santo nos acompanha, nos lança, nos prepara, nos forma, nos impulsiona a essa missão de evangelizar até os confins, sem medo, mas testemunhar com coragem o amor e a salvação de nosso Deus, de Jesus, o seu Filho. Portanto, irmãos, não tenhamos medo do liquidificador que o Senhor nos coloca. A início pode parecer uma coisa louca, mas na verdade é o impulso do Espírito Santo que nos leva para lugares e para situações que nós não esperamos, porque com certeza é ali que precisa se conhecer Jesus, é ali que Jesus precisa ser anunciado. E saiba que se você tem essa sensação de estar no liquidificador, então você está no caminho certo. Por que essa sensação do liquidificador? Já parou para pensar? Porque Deus desinstala a gente do nosso comodismo, da nossa vidinha, do nosso mundinho. Eu quero ficar lá no meu barquinho pescando. Essa tentação que Pedro sofreu é a que nós sofremos também muitas vezes. E quando o Senhor nos pega, quando fazemos a experiência com Jesus e sentimos Deus queimar no nosso coração, sentimos a força do seu amor, que é o Espírito, o seu Santo Espírito em nós, queimando, nos chamando, nos abrindo a visão, nos abrindo o coração. É impossível ficar sentado no banco da igreja, ali paradinho. Deus te chama a ir a águas mais profundas, verdadeiramente. Acredito que essa experiência todos nós que encontramos Jesus fizemos, de uma forma ou de outra. E aí Deus te fala: ide e evangelizai. Então eu não posso mais viver uma vida cômoda, parada, monótona, não só pela tristeza, mas até de preguiça e estar com Jesus. Não é possível unir essas duas coisas. Mas Deus te lança numa velocidade, com uma força, como é o liquidificador. Você não põe a fruta para fazer um suco, para ela ficar parada lá, esperar ela derreter. O liquidificador entra em ação e pronto, e depois sai o suco. Assim é com nós também. Não tenhamos medo, mas tenhamos no coração a certeza de que esse é um dos sinais de quem foi chamado por Jesus verdadeiramente. Muito bem, então vamos meditar sobre isso. E também, esta manhã, concluímos com o testemunho da Itália, que nos dizem como estas irmãs foram pegas da tranquila vida que tinha e foram lançadas na evangelização da Itália nesse momento. Paz e alegria a cada um de vocês, irmãos. Paz e alegria a todos e boa e santa evangelização.
Meu nome é Ginevra, tenho 46 anos e pertenço à equipe Santa Andrea di Marcellinara, na Calábria. Encontrei Jesus ressuscitado com a idade de 40 anos e o instrumento da minha conversão foi mesmo a Missão Belém. No passado me professava ateia e anticlerical e apesar em outros momentos da minha vida tivesse escutado o chamado da fé, nunca tinha me abandonado, porque não senti de pertencer à igreja, que era culpada por mim de ter traído os ensinamentos de Jesus. Por essa razão, o encontro com os missionários da Missão Belém foi por mim fundamental, porque nos seus rostos, nos olhos e na roupa deles eu vi a igreja, os braços, as pernas de Jesus. O Ruá fez o restante, porque me permitiu de me abandonar ao amor de Deus, de saboreá-lo, de me sentir amada de forma incondicional e total. Eu mesma, que em toda a minha vida eu fui ferida no amor. Era como me encontrar a Emaús, onde eu tinha fugido, tinha ido embora aterrorizada pelas decepções da vida. E apesar das minhas resistências, que eram muitas, comecei a caminhada ao contrário, em direção de Jerusalém, certa da sua presença, com a alegria de tê-lo reconhecido e de ter entendido que sempre Ele foi ao meu lado. Minha vida mudou. Agora pertenço a uma equipe, porque não quis guardar aquela alegria somente para mim, mas desejo com força comunicá-la a todos aqueles que ainda se encontram como eu estava um tempo.